Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, juntos a gente meditar na palavra do Senhor, entender, compreender e acreditar no que a palavra nos diz. Isso é o mais importante, que a gente possa crer naquilo que a palavra nos revela. E a palavra hoje está no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. E a palavra nos diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Aí o apóstolo João diz assim: por isso sabemos que é a última hora. Aqui o apóstolo João estava ali alertando a igreja, para que a igreja ficasse alerta o que estava ali acontecendo naquele momento. E ele alerta dizendo que ele sabia que o anticristo vinha, mas muitos anticristo estavam surgindo. E ele diz, por isso nós sabemos que é a última hora. E hoje? Como é que está hoje? Hoje são muitos e muitos anticristos têm surgido e está surgindo. E como é que nós sabemos que uma pessoa pode se tornar um anticristo? Quando se fala anticristo, está falando de pessoas que é anti, não aceita Cristo, não tem fé em Cristo, não tem fé na obra perfeita de Jesus e não tem fé na sua palavra. Essa pessoa, ela é contra Deus, ela é contra a palavra, ela é contra Jesus. E essa pessoa é chamada na palavra, é a palavra que chama de anticristo. E como é que as pessoas podem se tornar um anticristo? Qualquer pessoa pode se tornar um anticristo. E na continuidade da palavra, o apóstolo João vai nos deixar muito claro como é que uma pessoa pode se tornar um anticristo. E aí no verso 19 ele diz assim, eles saíram do nosso meio. Aqui já tem um ponto principal. Eles saíram do nosso meio. O que é que a palavra está dizendo? Eles ouviram o evangelho, entenderam o evangelho, compreenderam o evangelho, mas não aceitaram. Não quiseram o evangelho. Não acreditaram no evangelho. O apóstolo João deixa muito claro, eles saíram do nosso meio. E na continuidade ele diz, mas não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto, para que ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. E aqui é o ponto principal. Todos, para se tornar um anticristo, contra Cristo, precisa ouvir as verdades. E era isso que naquela época estava acontecendo. Eles estavam ouvindo a verdade. Eles estavam reunidos dentro da congregação, ouvindo a palavra do evangelho, ouvindo toda a verdade. E o apóstolo João disse que eles saíram do meio de nós. E hoje, como é que está? Hoje eles estão dentro, enganando, mentindo. Através da palavra, eles mentem, eles enganam, eles distorcem a palavra, não acreditam na obra perfeita de Jesus. E porque não acreditam na obra perfeita de Jesus, estão enganando e estão mentindo. E muitos estão acreditando. E é aqui por isso que o apóstolo João está aqui alertando a igreja. E esse alerta hoje é para todos nós, para que a gente venha meditar na palavra, para que a gente estude a palavra, para que a gente todos os dias tire um tempo para meditar na palavra. Para quê? Para que a gente não venha ser enganado. Por quem? Pelos anticristos. Porque são muitos. Agora precisamos entender e compreender quem são os anticristos. Não é porque estavam dentro de uma congregação e saíram do local que se tornaram anticristo, não. Porque tem muitos que estavam dentro de uma congregação e saíram daquele local e não se tornaram anticristo. Por quê? Porque continuam acreditando,
tendo fé, orando, acreditando na obra perfeita de Jesus. Eles só não estão dentro daquele local congregando. Não são anticristo. Anticristo é aquela pessoa que ouve a verdade, compreende a verdade e não aceita e não crê em Jesus e não crê na obra perfeita de Jesus. Aí sim, são chamados na palavra, é a palavra que está chamando, não sou eu e nem alguém que estiver lendo esse texto, mas sim a palavra, que diz que são anticristo. O apóstolo João diz, eles saíram do meio de nós. Eles saíram para quê? Porque não acreditavam, saíram para enganar, saíram para mentir, saíram para distorcer a palavra da verdade. Aí uma pessoa assim se torna anticristo. Mas muitos saem de dentro das congregações, mas a sua fé continua firme, firmada em Cristo. Continua sendo um membro do corpo de Cristo. Continua orando, continua tendo fé, continua na certeza absoluta no que Jesus Cristo fez na vida dele. Nunca essa pessoa vai ser um anticristo. Anticristo são todos aqueles que não aceitam o evangelho, que não acredita no que Jesus Cristo fez por cada um de nós, que não acredita nas palavras de Jesus, que não acredita em Deus. Ouviram a verdade, entenderam, compreenderam, mas não a aceitaram. Esses sim são chamados de anticristo, é a palavra que diz. Não sou eu, não é pastor, não é bispo, mas a palavra deixa muito claro, quem não acredita em Jesus, quem não acredita no seu evangelho e distorce a palavra, distorce o evangelho da verdade, não acredita na obra perfeita que Jesus Cristo fez por cada um de nós, nos salvou, nos libertou da morte, da condenação da morte, nos libertou do pecado. Quem não acredita na obra perfeita de Jesus, quem não crê, a palavra diz que é anticristo. Assim a palavra está dizendo. E ele diz no verso 19, eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto, para que ficasse claro que nenhum deles era dos nossos. Agora preste atenção, igreja, o que é que diz no verso 20? Algo grandioso, algo poderoso para a nossa vida, para todos aqueles que acreditam em Jesus, que acreditam no Evangelho, que acreditam no poder de Deus na vida de cada um de nós. Aí o verso 20 diz assim, mas vocês, está falando com a igreja, está falando com os escolhidos, está falando com aqueles que já foram lavados e remidos, purificados, glorificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando com o povo de Deus. E ele diz assim, mas vocês têm a unção que vem do Santo. Quando ele diz tem a unção, ele diz, mas vocês têm o Espírito que vem de Deus. E todos têm conhecimento. Está falando com a igreja, com o povo de Deus, com os que foram selados com o Espírito Santo do Senhor. Quando ele fala, mas vocês têm a unção, ele não está falando de passar óleo na cabeça, não. Jogar óleo na cabeça das pessoas, como a gente vê dentro das congregações. As pessoas jogando óleo na cabeça e dizendo que é unção. Não, não. Aquilo não é unção, não. É óleo mesmo. A unção que a palavra fala, a palavra diz, mas vocês têm a unção que vem do Santo. Mas vocês têm o Espírito que vem de Deus. E todos os que têm a unção, todos os que têm o Espírito que vem de Deus, ele diz, tem conhecimento. Porque o nosso conhecimento, o conhecimento da palavra de Jesus, de Deus, das coisas celestiais, só pode ter quem tem a unção, quem tem o Espírito que vem de Deus. Porque é o Espírito que tem o conhecimento.
Este corpo natural, este corpo humano, ele não pode jamais ter conhecimento das coisas de Deus. Esse corpo natural, ele tem conhecimento das coisas do mundo. Ele tem conhecimento de tudo que pertence a essa atmosfera terrena. Mas o espírito que vem do Pai, que vem de Deus, que mora e habita em nós, ele tem conhecimento da palavra. Ele tem conhecimento de Jesus. Ele tem o conhecimento de Deus. E o apóstolo João, ele deixa isso aqui muito claro. Ele diz, mas vocês, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, é isso que ele está dizendo. Mas vocês têm a unção, mas vocês têm o Espírito que vem do Santo, mas vocês têm a unção que vem do Santo, mas vocês têm o Espírito que vem de Deus. E todos que têm o Espírito, não importa quem seja. Teve o Espírito, ele diz, todos têm conhecimento. Só tem conhecimento do Evangelho, só tem conhecimento da verdade, só tem conhecimento de Deus, só tem conhecimento de Jesus quem tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que tem o conhecimento. Se não tiver um Espírito Santo, um homem natural, um ser humano natural, ele jamais vai ter o conhecimento de Jesus, vai ter o conhecimento da palavra. E era isso que estava acontecendo naquela época. Eles não tiveram o conhecimento porque não tiveram a unção. É isso que o apóstolo João estava aqui relatando para a igreja. Quando ele diz, mas vocês têm a unção. Ele quer dizer, aqueles que saíram não tinham a unção. Eles só estavam aqui, mas não tinham a unção. E hoje são muitos. Mesmo dentro das congregações, falando da palavra, lê o texto, mas não diz o que o texto está dizendo. Eles não têm a unção. Eles não podem falar, porque não têm a unção, não têm o conhecimento. É um conhecimento humano, é um conhecimento distorcido. Por isso que muitos estão pegando a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, e ensinando prosperidade, milagres e milagres, como se Jesus Cristo fosse o gênio da lâmpada para nos dar tudo aquilo que nós quiser. Não é assim. Ele dá aquilo que ele quer dar, da forma que ele quer dar. E as pessoas vão para as congregações, todas lotadas de gente, pessoas ensinando as pessoas a amar a terra, mas não estão ensinando as pessoas a amar o reino eterno, que é para lá que nós iremos. Então, nós precisamos amar o reino eterno. Tantos e tantos estão ensinando as pessoas a amar as coisas da terra, as bênçãos, os milagres, a prosperidade. É isso que estão ensinando. Isso é terreno. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. Mas quem tem o Espírito, quem tem a unção, que vem do Santo, que vem de Deus, esses entendem e compreendem que vão voltar para o reino eterno e ama o reino eterno. É isso que a palavra nos ensina. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Tantos querem aprender de homens. Muitos teólogos não têm conhecimento do Evangelho, não têm conhecimento da palavra da verdade. Estão lá atrás, continuam querendo derrubar as muralhas de Jericó, nas batalhas, nas lutas, nas guerras, querendo abrir o Mar Vermelho, brigando para abrir o Mar Vermelho, lutando para derrubar as muralhas de Jericó. Já foram derrubadas. O mar já foi aberto por Moisés. Hoje nós precisamos ter fé na obra perfeita de Jesus Cristo. Para quê? Para que possamos receber a unção que vem
Santo, para que possamos receber o Espírito que vem de Deus. É a nossa fé. Em quê? Milagres? Prosperidade? Eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou ter bom emprego, eu vou ter bom casamento. Tudo isso é maravilhoso, mas é para esta terra. As coisas de Deus são maiores. As coisas de Deus são melhores para todos nós, porque é eterno e é para o nosso futuro. E ele diz mais, no verso 21, o apóstolo João diz assim: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. Aí João está dizendo aqui, olha, eu não estou escrevendo porque vocês não conhecem a verdade. Aí ele diz, mas porque vocês a conhecem. Aí João diz, olha, eu estou escrevendo para vocês, mas vocês têm a unção, vocês têm o Espírito e vocês conhecem a verdade. E por que João estava escrevendo? Para alertar a igreja. Porque aquele povo tinha saído de dentro da igreja para mentir, para enganar, para blasfemar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade. Aí ele diz, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ele diz, cuidado, para não se envolver com a mentira. A verdade é verdade, a mentira é mentira. Saíram aqui de dentro para mentir. Ouviram o evangelho, mas não acreditaram no evangelho. E saíram para mentir. Aí ele diz, cuidado para não acreditar nas mentiras. Porque mentira é mentira, verdade é verdade. E a mentira, ela não pode proceder da verdade. Eles estavam aqui dentro escutando a verdade, agora saíram para mentir. E João estava ali alertando a igreja. E esse alerta hoje é para todos nós. Que a gente possa discernir a verdade e a mentira. E como é que a gente, como cristão, podemos entender e compreender se alguém está mentindo? Só conhecendo a verdade. O próprio Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava falando da palavra. Ele estava dizendo, conheça a verdade. Se você conhecer a verdade, você não vai ser enganado, porque você está cheio da verdade. Quando a gente estamos cheios da verdade, quando a mentira ela vem, ela bate, mas não entra. Por quê? Porque você está cheio da verdade. E a verdade é o evangelho. Não tem como a gente ser enganado estando cheio da verdade. Não vamos ser enganados. Vamos ouvir. Infelizmente, a gente ouça. Mas não vamos ser enganados nem iludidos. Era isso que o apóstolo João estava dizendo para aquela igreja. Cuidado, vocês têm a unção. Fique alertas. Não se envolva com a mentira. Como ele diz, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, vocês conhecem a verdade. Ele diz, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. Eles estavam aqui, ouviram a verdade, não aceitaram a verdade e saíram para mentir, e saíram para distorcer aquilo que é verdadeiro. Mas nenhuma mentira procede da verdade. Quando chega no verso 22 e no verso 23, aí o apóstolo João vai deixar claro quem é os anticristos. Quem são? Como pode se tornar, como pessoas podem se tornar o anticristo? E ele diz assim no verso 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aqui ele está fazendo uma pergunta. Quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Naquela época, eles olhavam para Jesus e não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias. Eles não acreditaram que Jesus Cristo veio para salvar, para libertar e para tirar o povo da condenação da morte. E hoje, muitos não acreditam. Mesmo dizendo eu sou cristão, eles não acreditam que já foram libertos da condenação da morte, já estão libertos do pecado.
E muitos que se diz cristão oram assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou um miserável. A igreja de Deus, o corpo de Cristo, não pode ser um miserável. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, não pode mais ser pecador. Aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, nós não somos. Por quê? Porque o Espírito Santo só mora no corpo que foi lavado e purificado e glorificado por Deus. Então, um cristão que acredita na obra perfeita de Jesus, ele não pode orar dizendo que ele é um miserável, que ele é um desgraçado, que ele é um pecador. O sangue de Cristo não lavou essa pessoa. O sangue de Cristo não purificou esta pessoa. E como é que o Espírito Santo vai morar em alguém que continua sujo e podre e imundo como era antes da cruz? Porque antes da cruz, a palavra dizia que as pessoas eram trapos de imundície antes da cruz, e era verdade. Por quê? Porque o sangue de bode, de touro e de carneiro não lavava, não purificava. Mas Jesus Cristo, na cruz do madeiro, ele derramou o seu sangue. Para quê? Para todo aquele que crê. Ele é lavado, ele é purificado e recebe o Espírito Santo morando e habitando nele, recebe a unção, e essa unção é o Espírito, e esse Espírito é o quê? Vida, vida eterna e vida em abundância. É isso que a palavra nos ensina. Então, se eu sou um cristão, se eu acredito na obra perfeita de Jesus, e qual é a obra perfeita de Jesus? Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para lavar e purificar todo aquele que crê nele. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu preciso acreditar. E quando se acredita nessas palavras, quando se acredita nesta obra perfeita de Jesus Cristo, nós não somos mais miseráveis, nós não somos mais escravos, nós não somos mais condenados. Nós saímos debaixo da ira, nós saímos da escravidão e agora passamos a ser filhos de Deus, o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não pode ter filho escravo. A igreja do Senhor não pode ter sujeira. A igreja do Senhor não é miserável. Não é mais trapos de imundície, como dizia lá atrás, antes da cruz. É isso que muitos não estão entendendo, não estão compreendendo. E aqui o apóstolo João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aí ele diz: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Muito claro, ele deixou. Aquele que nega Deus, aquele que nega Jesus, este é o anticristo. É isso que a palavra está dizendo. E é hoje, naquela época já existia. E hoje existe muito e muito e muito mais. E não saíram de dentro para fora, não, hoje estão dentro mesmo. Dentro das congregações, mentindo, enganando, fazendo coisas que Jesus já fez por nós, não é necessário mais nós fazer. Ele fez. Porque se existisse alguém nesta terra para fazer o que Jesus fez, não era obrigado Jesus Cristo vir para esta terra sofrer o tanto que ele sofreu para pagar os nossos preços, para pagar o nosso preço. E no verso 23 ele diz assim: todo aquele, não importa quem seja, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Negou Jesus, não acreditou em Jesus, não acreditou na obra perfeita de Jesus, não acreditou no Evangelho. A palavra está dizendo que não tem Deus, que Deus não é o Pai, que Deus ainda não libertou, não salvou, não purificou. Por quê? Porque não tem Jesus, porque não acredita em Jesus, porque não acredita no Evangelho. Todo aquele que nega Jesus, não acredita em Jesus, não acredita na sua palavra, não acredita no Evangelho, não acredita na obra perfeita de Jesus, ele diz: esse não tem o Pai. É muito claro.
As palavras são claríssimas. E na continuidade do verso ele diz assim: e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E aquele que confessa Jesus tem igualmente o Pai. Confessar Jesus. Muitos pensam que confessar Jesus é ir na frente de uma congregação, levantar a mão e dizer eu aceito. Isso é bom, é importante, sim. Mas confessar Jesus é muito mais do que isso. É maior, é muito mais. E o que é confessar Jesus? Aonde eu estiver, aonde nós estiver, precisamos confessar Jesus. Confessar o quê? Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo já nos salvou. Jesus Cristo já nos deu vida e vida eterna. Nós temos um reino eterno. Nós sabemos para onde nós vamos. É isso confessar Jesus. Na cruz do madeiro ele sofreu, ele padeceu, ele apanhou. Ele foi chicoteado. Ele levou tapa na cara. E no final ele morreu, uma das mortes mais terríveis que poderia existir, para pagar o nosso preço. Mas através deste sofrimento, nós temos a vitória. Todos aquele que crê. É por isso que a palavra diz, e aquele que confessa, aquele que acredita nessas palavras, aquele que acredita em Jesus, aí a palavra diz, tem igualmente o Pai, tem Deus como seu Pai. Você é filho, você é herdeiro, você deixou de ser escravo, agora você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Você tem um reino e esse reino já está preparado para todo aquele que crê, para todo aquele que confessa Jesus Cristo. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra, creia no Evangelho, creia na obra perfeita de Jesus. Confesse que Jesus Cristo é o seu Salvador, não importa onde você esteja. Confesse que Jesus Cristo é o seu Salvador. Confesse que Jesus Cristo já te libertou, te salvou. Você é liberto, você é filho, você é herdeiro de Deus. Você tem um reino que Deus está te esperando. Deus está nos esperando, porque Jesus conquistou esse reino para nós. Amém, igreja? Tome posse da palavra do Senhor.